Olá, o que gostaria que fosse manchete nos jornais de amanhã? As vítimas de abusos na Igreja Católica Portuguesa vão receber indemnizações por igual e sem prescrições. Era esta a manchete que eu gostaria que aparecesse Nos jornais de na amanhã. comunicação social. António Grosso, cofundador da Associação Coração Silenciado, criada em 2023, que apoia vítimas de abusos sexuais perpetrados por elementos da Igreja Católica. António, quando soube dos mais de 4.800 casos de abuso sexual que foram projetados pela Comissão Independente e que terão decorrido entre 1950 e 2022, ficou surpreendido com esse número? Não, achei-o muito diminuto. Porque em 70 anos, 4.800 vítimas é muito pouco. Se considerarmos aquilo que é sabido, que na sociedade portuguesa está sociologicamente comprovado, em cada 100 pessoas com razão de queixa, só 4 é que reclamam. Em casos de tanta intimidade como são os abusos sexuais, essa estatística vai para os 4 em cada 1000, provavelmente, e não 4 em cada 100. Os 4 em cada 100 é para questões comuns de consumo, conflitos de emprego, outra coisa qualquer. Portanto, as 512 vítimas que foram ouvidas e cujos testemunhos foram validados pela Comissão Independente resultou numa extrapolação numérica para as tais 4.800, mas eu acho que foi modesta essa aritmética. Terão sido mais? Sim, vítimas? acredito que tenham sido muito mais. Ideia Muito mais. Muito quanto mais? Eu diria 40 mil, pelo menos, não é? Aqui ao lado, em Espanha, foi extrapolado o número também das vítimas ouvidas para 400 e tal mil. Em França eram 300 mil, etc. Portanto, estamos a falar de um leque de 70 anos, não é? De 50 a 20. 1950 a 2020. Portanto, esse número é modesto, no meu entendimento. Mas seja como for, é um número volumoso, é um número que atingiu muita gente, mesmo que fossem apenas esses 4.800, significa que houve 3 vezes mais pessoas que foram de alguma forma afetadas por isso. E digo só 3, para dar um número, enfim, do habitual núcleo familiar. Porque as pessoas que foram vitimadas, mais cedo ou mais tarde, também a sua família pode ter vindo a ser indiretamente vítima daquela situação, não é? O António integra-se nestes números, ou seja, é uma das vítimas destes abusos. Mas a verdade é que já dá a cara e já falou da sua situação até antes desta polémica, ou seja, destes números e desta investigação da Comissão Independente. O que é que o levou em primeira instância a querer contar a sua história? Bom, eu fui à Comissão Independente, contei a minha história. Mas já tinha dado uma entrevista à Visão muitos anos antes. Exatamente. Mas 20 anos antes, praticamente em 2002, sim, exatamente 20 anos antes, eu falei com um jornalista da Visão, na altura em que o assunto estava na ordem do dia, o assunto da Casa Pia, da pedofilia na Casa Pia. E eu empenhei-me em denunciar a minha situação, coisa que já queria fazer há muito tempo, não é? Mas tinha falta de oportunidade, ia falando em grupos de amigos ou familiares, individualmente. Note-se que mais à vontade com os amigos do que com os familiares, não por falta de à vontade da minha parte, mas por falta de à vontade deles em ouvir. Do lado dos familiares em ouvir, o que é compreensível, não é? E o meu empenho era que realmente a situação fosse denunciada, porque eu vivi 10 anos em silêncio. O meu coração silenciado esteve assim durante 10 anos. E esses 10 anos não foram um silêncio de sono tranquilo. Foi uma adolescência toda traumatizada, humilhada,
com complexos de inferioridade, com quase autoflagelação. Eu às vezes ao espelho agredia-me com socos, estaladas na cara, etc., com raiva, e complexo de culpa, tudo isso que nos atormenta durante esses tempos. E portanto, a minha preocupação fundamental era denunciar. E denunciar com toda a força. Já queria alertar quando eu fui para capaz... o facto do problema existir no seio da Igreja. Sim, nessa sim, altura em que se falava tanto de pedofilia. Exato. Eu achei que era uma boa oportunidade. E quando eu consegui expor a um jornalista de uma revista com uma visão que tinha alguma divulgação, não é? A minha história, que saiu muito resumida, claro, naquela página, eu interiorizei que, bom, se eu consigo falar nisto para uma revista, eu vou conseguir e conseguirei falar nisto para uma rádio, para uma televisão, para um colóquio, para um fórum qualquer, porque eu tenho que deitar isto tudo cá para fora. Nem tanto, ou não apenas para esvaziar aquilo que me comprimia, mas mais ainda para denunciar. Porque eu fui sacristão, em pequenino, não é? Desde os 7 anos, ou 8, e por várias razões fazia teatrinhos da missa em minha casa com as minhas primas e as minhas irmãs, etc. E por tudo isso entenderam, e porque era uma família numerosa e muito católica, vinda da batalha, já vivíamos em Lisboa, mas vinda da batalha, e era tradição e orgulho para esse tipo de famílias ter um filho padre, não é? Então calhou-me a mim ir para o seminário. Mas fui com vontade, não fui contrariado, sinceramente. É isso que eu ia questionar, se tinha mesmo essa ambição. Não, porque eu gostava de estudar, sabia que no seminário iria estudar, e portanto, isso impulsionou-me para lá. E queria ser padre, efetivamente, porque estava habituado às missas, a ser acólito nas missas, etc., e pensava que ali ia ter um futuro, ia sair dali um futuro padre. Fui para o seminário de Santarém, e aí estive apenas 1 ano e meio. Isto foi em que ano, mais ou menos? Isto foi em 1963. Eu tinha 10 anos. Pronto, aí o meu percurso de seminarista foi muito reduzido, não por culpa minha, mas porque, pelos vistos, nessa altura não choravam por falta de vocações, porque na altura em que eu fui expulso do seminário, nas férias da Páscoa do 2º ano letivo, foram igualmente outros 30. Havia muitas pessoas a ingressar no seminário. Nos seminários, pois. E não sei, devia estar ali a estabelecer algum número de clausos, mas não foi um motivo administrativo que me anunciaram. Anunciaram-me que eu ia ser expulso porque era má companhia, e era má companhia porque, junto dos meus colegas mais amigos, eu contava histórias das brincadeiras de infância, não sei o quê, de caráter sexual, ou das asneiras que dizíamos e não sei o que mais. E então, ali no seminário, havia uma regra que era, havia um padre que era o chamado diretor espiritual, que só ele é que nos podia confessar e não podia falar com os familiares quando havia visitas de família, para não correr o risco de deixar escapar algum segredo de confissão nas conversas com a família. E um dia o diretor espiritual, envolvido de uma grande hipocrisia, ouvia as minhas histórias, ouvia histórias semelhantes de outro amigo meu com quem conversávamos sobre determinadas coisas, palavras feias, maus pensamentos, aquelas coisas que a gente ia sempre dizer repetidamente nas confissões, mas pequei contra a castidade sozinho não sei quantas vezes, tive maus pensamentos, disse palavras feias, era sempre a mesma lenga-lenga, então toma lá não sei quantos Padre Nosso e 3 Ave Marias.
Então esse diretor espiritual achava que eu tinha conversas obscenas e dizia palavras feias e não sei o quê. Então, não podendo ele revelar segredos de confissão, propôs ao meu amigo, numa confissão entre eles, que ele fizesse queixa de mim ao vice-reitor, porque eu era má companhia a falar daquelas coisas. E foi por isso que foi Eu era um puto de Caselas, vivia no bairro de Caselas, ali no Monsanto, etc. E, portanto, tudo aquilo era normal para mim. E de manhã, quando estávamos a preparar-nos para ir para as aulas e tal, ia lavar os dentes, íamos à janela ver as raparigas que passavam para o Liceu de Santarém, não sei o quê. E, portanto, aquilo para seminarista escandalizava o diretor espiritual. Então me mandou o meu colega queixar-se de mim ao vice-reitor, e então, a certa altura, isto tudo sem eu saber, é claro, até que o vice-reitor um dia me chama ao gabinete dele. Olha, o gabinete dele devia ser uma coisa assim mais ou menos deste tamanho. Eu, assim que entro na porta, ele dá-me um chapadão na cara que eu saltei dali da porta para um sofá que havia aqui, pelo ar. Tinha 10 anos, não é? 11 anos nessa altura. E tu és má companhia, vais ser expulso do seminário, tens que passar a portar-te bem. Se te passares a portar bem e deixar de andar com conversas feias e não sei o quê, ainda ficas aqui até à Páscoa, mas na Páscoa vais ser expulso. Se eu souber de mais alguma coisa, és expulso imediatamente e não sei o quê, não sei o quê. Pronto, eu fiquei com a cara marcada com os dedos dele não sei quanto tempo e pronto, baixei a bola das conversas e não sei o quê, e nas férias da Páscoa eu fui para casa e ao fim de 2 dias lá estava um postal aberto, aqueles postais que havia antigamente. Portanto, acabou por mudar o local onde estava a estudar, não ficou ali. Depois não fiquei ali, fui para casa, voltei a Lisboa e com grande desgosto ao receber o postal da expulsão do seminário e igual desgosto para os meus pais, etc. Depois tinha que arranjar algum sítio para ir estudar ou trabalhar. A minha mãe ainda ensaiou pôr-me a trabalhar numa taberna que havia lá no bairro, mas o dono da taberna não aceitou. Eu tinha apenas 11 anos, 11 ou 12 anos, e então fui estando por ali, até que um amigo do meu pai tinha dado boleia a um franciscano, um frade franciscano, que lhe falou de uma casa de gaiatos na Covadeiria, em Fátima, onde se aprendiam ofícios e não sei o que e tal. Então o meu pai ficou com aquela no pensamento e disse-lhe que um dia que o contactasse, lhe dissesse para ir lá para falar com ele. Portanto, acabou por ingressar aí em Fátima. Já foi lá, o meu pai concordou. A única condição que o meu pai colocou ao frade franciscano é que eu teria que continuar a estudar em Fátima, eu tinha que arranjar alguma escola, algum colégio para eu continuar a estudar, e assim foi. Eu fui com o frade franciscano à boleia, que ele andava sempre à boleia, para a Covadeiria em Fátima, para o Refúgio da Mãe do Céu, assim se chamava, e estava a estudar num colégio que está situado mesmo ao lado do santuário, lá em Fátima. Era o único dos 20 rapazes do Refúgio da Mãe do Céu, que eram rapazes desde os 2 anos de idade até aos 20, que ia à escola, ia ao colégio. No colégio, o colégio era o meu remetente clandestino. Escrevia cartas para a minha mãe, sempre a chorar e a pedir para me ir buscar lá, que não gostava de estar lá e que passava fome e não sei o quê, etc. E a minha mãe, clandestinamente, mandava-me para o colégio envelopes com notas de 20 escudos do Santo António, com as quais eu comprava carcassinhas frescas lá numa padaria ao lado do colégio. Não lhe davam as condições de alimentação adequadas? Não, no Refúgio da Mãe do Céu aquilo era uma miséria em termos de alimentação. Era uma miséria. Miséria de fome. O Refúgio da Mãe do Céu era um antro de maus tratos e de fome. Devo dizer que as nossas refeições eram sempre iguais: café de cevada ao pequeno almoço e pão, sem nada, e ao almoço e ao jantar era arroz, pão e água. E a fome era tanta que, às vezes, quando tínhamos que nos levantar da mesa para ir buscar mais um bocado de pão ou mais um copo de água, escarrávamos no arroz, literalmente,
para que ninguém nos comesse o arroz. Porque senão, se nos levantássemos sem o fazer, quando voltássemos já não tínhamos lá o arroz, porque os outros já tinham abarbatado o arroz para os seus pratos, não é? A coisa era assim, selvagem, completamente. E, portanto, de tal maneira que quando consegui que finalmente a minha mãe e a minha irmã mais velha me fossem lá resgatar ao fim de 8 meses, foi um val de lágrimas, porque eu era um menino todo redondinho e tal, e naquele dia encontraram-me magrinho, chupadinho, e tiraram-me de lá, conseguiram contratar com o colégio que eu continuaria interno no colégio para acabar o ano letivo. Eu fui para lá em agosto seria 63, 64, já não lembro bem se foi 63, 64, e fiquei até fevereiro do ano seguinte, nesses 8 meses. E depois de fevereiro até ao fim do ano letivo fiquei interno no colégio para concluir o ano letivo e terminar no ano letivo, então vim para Lisboa, para o Liceu Dom João de Castro, para o 3º ano. Mas foi nesse período que sofreu os primeiros abusos? Sim, já tinha sofrido abusos no seminário e ali piores abusos por parte daquele frade franciscano. No seminário, o padre que tomava conta da minha camarata, chamado prefeito da camarata, onde dormiam cerca de 30 rapazes, ele vinha à 1, 2 da manhã com uma lanterna, dar nos meus olhos, acordar-me, apalpar-me, perguntar se eu tinha pecado contra a castidade sozinho, e que se eu tinha feito, tinha que me ir confessar porque era pecado mortal. Até porque, se durante a noite vier um diabo e te espetar uma faca no coração, se cometeste um pecado mortal, morres em pecado mortal e, morrendo em pecado mortal, vais diretamente para o inferno. Isto era a pintura que se dava a uma criança. Ou seja, apesar dele perpetrar esses abusos, de estar a tocar no seu corpo, etc., ainda lhe incutia a culpa. Sim, sim, mas isso é o que fazem todos os pedófilos, todos os abusadores sexuais, é essencialmente incutir a culpa na vítima. Por isso é que nós vivemos com uma culpa tremenda grande parte da nossa vida. E por isso é que vivemos em silêncio e com essa culpa, com esse complexo de culpa, esse complexo de inferioridade, essa raiva, quando percebemos... Porque quando isto se passou, quer no seminário, quer no Refúgio da Mãe do Céu, aquilo para mim eram coisas relativamente naturais. Incómodas, mas naturais. Naturais porquê? Porque estava uma pessoa superior, um protetor, que estava a tentar levar-me para o bom caminho, o caminho fora do pecado, a proteger-me do pecado, para que eu me fosse confessar do pecado antes que morresse em pecado mortal, e por aí fora. Portanto, era uma pessoa a proteger-me, que me dava carinho e portanto, aquilo beijinhos que seriam, e não sei o quê. As interações puramente sexuais, sendo uma criança, teria incutido essa ideia que isso podia ser de alguma forma uma expressão de carinho. Sim, aquilo vinha como uma expressão de carinho e uma proteção contra o pecado. Era essa a ideia. Mas achava natural no sentido em que era banal, ou seja, também acontecia com outras crianças? Pois, isso eu não sei. Ou não? Isso eu não sei. Eu nunca soube, quer no seminário, quer no Refúgio da Mãe do Céu, se aqueles abusadores tocaram noutras crianças. Nunca soube. Ninguém se queixou entre nós. Portanto, como nunca calhou esse tipo de conversas. Portanto, e nunca soube. se apercebeu, estava a dizer-me que dormiam também em camaratas, não é? Sim. Nunca se apercebeu da mesma situação estar a acontecer? Não, nunca me apercebi. Eu, desde pequeno até hoje, durmo e adormeço muito facilmente, como aos gatos. Portanto, nunca estou assim muito atento à noite. E não... Pronto, depois viravam para o lado e coisa. Ele, entretanto, apalpava-me, dava-me beijos na boca, enfiava-me a língua toda pela garganta adentro e não sei o quê. Também, quando vínhamos das aulas, havia ali um período em que tínhamos que ir nos lavar e etc. e preparar-nos para o jantar. Antes de ir para a mesa de jantar, passávamos pela capela para fazer uma oração e ele, entretanto, chamava-me ao quarto, abraçava-me, dava-me beijos na boca, aquela coisa toda, e lembro-me de uma frase que ele teve a lata de dizer uma vez: vamos lá acabar com a marmelada que está na hora da oração.
Portanto, conscientemente para ele estava, evidentemente, com a idade que ele tinha, ele percebia que estava... é que tinha? Ele, nessa altura, ele devia ser homem pai de uns 40 anos, talvez. E o António com 10, 11, eu com 11 anos, sim. E não era um padre qualquer, note-se. Já o contei publicamente várias vezes. Ele não era um padre qualquer. Era o padre Carlos, que todos os domingos vinha a Lisboa para celebrar missa na Igreja dos Mártires do Chiado para a televisão. Portanto, a missa dominical que dava na TV, a preto e branco, nessa altura, RTP, o único canal que havia, era celebrada pelo padre Carlos. Aquela boca que proferia as orações era a mesma boca que metia a língua até ao duodeno, digo eu, porque eu era um menino pequeno, não é? E aquelas mãos que abençoavam os fiéis eram as mesmas mãos que me apalpavam durante a noite. Eu digo isto com ênfase, exatamente naquela vontade de denunciar a hipocrisia que é a atitude de muitos eclesiásticos e da própria doutrina da Igreja, que para mim era uma doutrina que eu seguia fervorosamente, enquanto fui sacristão e enquanto quis ir para o seminário para ser padre, mas mais tarde, nos meus 15, 16 anos, porque depois do seminário ainda cheguei a ser sacristão na Igreja de Caselas, apesar de tudo, mas a pouco e pouco fui percebendo, até porque estava no liceu, ia sabendo de outras coisas que se passavam no mundo. Na altura falava-se muito do Luther King e do racismo nos Estados Unidos, falava-se muito da guerra do Vietnã, etc, etc. Portanto, o meu entendimento do que era a sociedade, etc, começou a ser mais amplo e percebi que a minha raiva sobre tudo aquilo que se tinha passado era cada vez maior, porque ia percebendo. É porque só mais tarde, é tal coisa, nós enquanto crianças, aquilo parece uma coisa natural, não temos o contraditório. Não sabemos se a vida é assim ou não. É assim a vida, ok? Para uma criança a vida é assim. É como aquelas crianças que vivem pobríssimas na Palestina e que brincam com qualquer coisa e que pegam em 2 chinelos a fingir que é telemóvel, a comunicar uns com os outros. Claro, é a realidade onde estão inseridos. É a realidade onde estão inseridos. Mais tarde, quando nós tomamos consciência de que aquilo foi um abuso, de que aquilo não se poderia fazer, de que aquilo foi mesmo a utilização do meu corpo e da minha pessoa para o prazer daquele malandro, então enchemos-nos de raiva e mantemos a culpa de não ter denunciado antes, de não ter reagido na altura, e etc. E aí eu comecei, a pouco e pouco, a perceber que não fazia sentido nenhum que a Igreja andasse a pregar o que andava a pregar e depois os seus elementos cometessem aquelas atrocidades, não é? Portanto, o António desligou-se da Igreja Católica no sentido em que também deixou de ter a crença. Completamente. Eu digo que desde aí, graças a Deus, sou ateu. E sou ateu graças a Deus e digo o mesmo. Uma vez bateram-me à porta do Jeovás e eu disse, abri-lhe a porta e eu acho que estou a falar comigo que eu, graças a Deus, sou ateu. Mas é graças a Deus, não é? Pois. Dizia, agora tenho de rir aquilo. E porque realmente foi graças a tudo aquilo que me fizeram em nome de Deus que eu deixei de acreditar, e ainda bem que deixei de acreditar. Acredito na humanidade, acredito nas potencialidades da humanidade, na maioria dos 99% da humanidade, e não acho que tudo aquilo que a Igreja prega é ridículo, é hipócrita, são histórias da carochinha, etc, etc. E, portanto, em relação à Igreja, não tenho nenhum apego. E, por isso, a minha vontade cada vez maior de denunciar. E depois porque são crimes que é preciso que sejam conhecidos e que sejam denunciados, não é? No ano passado, quando toda esta situação e todos estes números começaram a ser revelados, como é que encarou aquilo que foi a reação tanto da Conferência Episcopal Portuguesa como dos nossos responsáveis políticos? Falando do contexto português. Pois, exatamente pelas conclusões dessa conferência é que foi criada a Associação Coração Silenciado, porque nós entendemos que era muito indigno, revoltante mesmo, a atitude depreciativa
dos bispos relativamente ao relatório da Comissão Independente. Houve uma certa tentativa de desvalorizar. Completamente, uma desvalorização completa, uma tentativa de ignorar aquilo que era o relatório em si, o conteúdo substantivo do relatório, os testemunhos, os 512 testemunhos validados por profissionais, que não eram profissionais quaisquer, era o Dr. Daniel Sampaio, era o psiquiatra Pedro Stresch e outras pessoas, e portanto nunca se referiram ao conteúdo verdadeiro do relatório e dos testemunhos. Vieram dizer que aquilo era apenas uma lista de nomes de padres acusados. Ora, uma lista de nomes de padres acusados cabem numa folha A4, não em 520 páginas que tinha o relatório, não é? E, portanto, era preciso que o tivessem lido, era preciso que lhe dessem importância. Acha que não leram? Se calhar leram, mas estavam naquela atitude de não querer acreditar. Ou de não querer acreditar, não quererem ser acusados de cumplicidade com tudo aquilo que ali era relatado. Ou seja, na atitude que sempre tiveram, nesses 70 anos e antes, porque se formos para trás, nunca mais acaba, a atitude do encobrimento. Não é? Sempre a atitude do encobrimento. Encobrir, desvalorizar, desresponsabilizar, ser solidários com os seus pares, por mais abusadores que eles tivessem sido. Ou seja, também há uma espécie de uma cultura de encobrimento. Sim, uma cultura internamente. Corporativa, digamos assim, internamente. E foi essa atitude que demonstraram, claramente. Aliás, a desvalorização foi tal que o próprio cardeal patriarca de então, Dom Clemente, teve o atrevimento, para não dizer a burrice, teve o atrevimento de dizer, naquele dia deve ter tido uma síncope encefálica, teve o atrevimento de dizer que, bom, aquilo são casos que já ocorreram há 50, 60, 70 anos, numa altura em que nem era crime público, eram meros atentados ao pudor tratados com boas palavras. SIC. Eu nunca mais me esqueci disto e cito esta frase muitas vezes, que é dele. Ou seja, eram coisas já do passado, não tinham importância nenhuma, portanto aquilo que foi pecado no passado já não é pecado hoje, por assim dizer. Numa altura em que nem sequer era crime público, pois, a Inquisição também não era crime público, não é? No entanto, levavam muitas pessoas a assistir àquelas mortes na fogueira, nessa altura não tinham problemas com a morte assistida, e etc. E depois de dizer que eram meros atentados ao pudor tratados com boas palavras. Aliás, pior do que isso, já o Bispo do Porto, o Bispo Linda do Porto, mais tarde veio a retratar-se disso, mas a primeira reação foi de que haver casos de pedofilia na Igreja é tão provável como cair um meteorito na cidade do Porto. Portanto, a cidade do Porto já deve estar reconstruída, porque ainda estive lá há pouco tempo e aquilo estava tudo direitinho. Não caiu lá um meteorito. Mas a verdade é que diz isso. E depois, mais tarde, quando foi confrontado com essas declarações por jornalistas, ele disse, não, quer dizer, se calhar havia contactos que nem sequer eram íntimos. Portanto, estava a querer ignorar tudo, nomeadamente o que estava no relatório, porque no relatório estão lá mas é que, no as fundo, descrições que estas afirmações que está aqui a citar não revelam desconhecimento. Ou seja, ninguém se mostrou propriamente surpreendido desses responsáveis da Igreja, ninguém se mostrou propriamente surpreendido. Ou seja, não revela também que já há um conhecimento deste problema e, no entanto, continua-se de forma persistente a tentar desvalorizar. Sim, desvalorizar e encobrir. É claro que eles sabiam. Porque não há uma negação direta. Não é? Esta onda de denunciar os crimes de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa não foi inédita, não foi uma iniciativa primeira. Ela já tinha acontecido no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, etc. Portanto, a Igreja Católica Portuguesa estava um pouco atrás dessa onda. E finalmente aconteceu aqui também. E, portanto, o tema já tinha sido pensado por eles. E na própria sociedade portuguesa, um ou outro caso já tinha sido levado a tribunal ou denunciado, etc. Portanto, não era um tema completamente novo, não veio agarrado a um meteoro esse tema.
Portanto, a atitude da Igreja era... Bom, a atitude da Igreja foi assim, 512 testemunhos validados, tantas histórias, tantas coisas graves, em tanto sítio, de tantos eclesiásticos, de tantas congregações. Isto é demais. O melhor é a gente esquecer isto. Pois. Pronto, é a atitude de tentar encobrir e desvalorizar. E isso indignou-nos completamente. E por isso criámos a Associação Coração Silenciado para vir publicamente contestar tudo isso e dar apoio àquilo que tinha sido as conclusões do relatório da Comissão Independente, um excelente trabalho, e vir publicamente denunciar contra aquele coro meio surdo dos bispos, vir fazer algum coro ativo na comunicação social. Ganharem uma voz coletiva. Exatamente, para dar voz às vítimas e sermos, enfim, de alguma forma, porta-vozes das vítimas. Porque houve coisas muito horríveis, houve situações muito dolorosas em congregações, em colégios de freiras, em seminários, em várias instituições da Igreja, em escuteiros que também estão ligados à Igreja, etc. Esse frade franciscano, por exemplo, vem a Igreja dizer que ele nem sequer era frade. No entanto, em 1960, repare, em 1960, um relatório do Ministério dos Assuntos Sociais de Salazar sinalizava o refúgio da Mãe do Céu como uma casa de maus tratos, promiscuidade e imoralidade. Motivo para ser imediatamente encerrado e as crianças salvas e resgatadas. Ficou igual ao litro. Ou seja, eu só fui para lá em 1965. E o que era o refúgio da Mãe do Céu era um antro de promiscuidade, imoralidade e maus tratos. Mas maus tratos que não era só a fome. Era muita violência física, muita porrada nos miúdos. Essa questão... E em relação a mim, aí também não soube de outros casos, em relação a mim também muita promiscuidade na cama do frade franciscano, não é? Essa questão, porque nós, tendo-se aqui a discussão, gira mais em torno dos abusos sexuais. Mas a verdade é, e o António já disse isso várias vezes, isto não se trata só de abusos sexuais no seio de instituições da Igreja, porque já falou aqui em situações de fome, situações de violência. Aliás, e eu gostava também de perceber, neste relatório, isso também era uma coisa que era comum, esses relatos de fome, de agressões, além das agressões sexuais, outro tipo de agressões. Sim. Muita gente se queixava de agressões físicas e psicológicas e não apenas sexuais. Aliás, devo dizer-lhe que o primeiro artigo dos Estatutos da Associação Coração Silenciado diz que o objetivo é proteger e apoiar as vítimas de abusos na Igreja Católica Portuguesa. Não adjetivamos de abusos sexuais. Abusos. Todo o tipo de abusos. Porque há os abusos sexuais, há os abusos físicos, os abusos psicológicos. E há muitas queixas sobre tudo isso, não é? No refúgio, no seminário não era essencialmente abusos sexuais, mas foi para mim. No refúgio da Mãe do Céu, para mim foram os abusos sexuais, não soube de outros casos, como disse, mas o dia-a-dia era um dia-a-dia de muita violência. O frade franciscano, sadicamente, porque ele era um sórdido e um sádico, que mandava fazer réguas lá na mesa de carpintaria. Ele dizia que ali íamos aprender ofícios. Havia uma mesa de carpinteiro, havia uma forja para fundir metais e havia uma tipografia. A única coisa que funcionava mais ou menos era a tipografia, porque havia lá um rapaz que tinha jeito para pôr os tipos antigos, letra a letra, e fazer uma folha do boletim do Refúgio da Mãe do Céu que ele levava para a casa dos benfeitores, onde passava a maior parte do tempo, que era para comer bem, anafado. Levou-me algumas vezes. E até na casa dos benfeitores a senhora dizia uma vez: olha, eu já tenho ali um divã para o menino. Não é preciso fechar mais lençóis, ele dorme comigo. Eu tinha a lata de me pôr a dormir com ele na casa dos benfeitores. E no Refúgio da Mãe do Céu deixava-me adormecer para depois se masturbar no meio das minhas pernas, e de manhã dizia-me para me ir confessar à missa das 7, um bocadinho antes de me confessar, e portanto inculcando em mim a culpa. Quer dizer, se tinha havido ali algum pecado, eu é que tinha que me confessar, eu é que era o pecador. Lá está, mais uma vez, inculcar a culpa. Mas ele era muito mau, muito mau. Está a ver?
eram 20 rapazes. Ou seja, mas segundo o que me está a dizer, isto não era uma situação que fosse apenas uma pessoa, um agressor. Esses problemas, essas situações de violência eram comuns por outros, até outras zonas do país. Sim. Há um rapaz que está no livro, naquele livro de fotografias que a Justice Initiative produziu, com caras de vítimas de abusos diversos em diversos países, e aqui em Portugal também está lá a minha fotografia, da Cristina Amaral e da Filipa e do Marco. O Marco esteve numa instituição onde não foi abusado sexualmente, mas foi muito violentado. Tem até marcas nos dentes, etc., na cara, por causa disso. E tornou-se depois um rapaz, um adolescente muito marginal e muito violento, que depois atinou, mas por causa da revolta em relação a tudo isso, não é? Portanto, quando nós falamos de abusos, e repare que o título que eu lhe disse no início da manchete, que eu desejaria que aparecesse, era: as vítimas de abusos na Igreja Católica Portuguesa vão receber indemnizações por igual e sem prescrições. De abusos na Igreja Católica Portuguesa, porque lá está, estamos a dizer, não foram só sexuais, foram físicos e morais e psicológicos. Eu queria precisamente falar sobre essa questão da indemnização. De início, quando começou a falar disso, houve mais uma vez uma desvalorização e até a ideia que pudesse ser insultuoso para com as vítimas receberem indemnizações. O que é que... Mais um deslize do ex-cardeal patriarca. Foi ele que disse que falar de indemnizações até se torna insultuoso para as vítimas. O que é que sabia ele das vítimas para estar a dizer isso? E mais uma vez a querer fugir com o rabo à seringa, sacudir a responsabilidade da Igreja, em vez de assumir logo, bom, então temos que compensar essas pessoas, tratá-las, acompanhá-las e tal, agora virem falar de indemnizações, quando ele sabia, o Dom Clemente não podia ignorar, que até nos Estados Unidos a Igreja Católica Portuguesa teve de vender património para indemnizar, exatamente como na Alemanha também. A Igreja Católica Portuguesa não, ou seja, a Igreja dos Estados Unidos. Eu disse portuguesa, peço desculpa. A Igreja Católica dos Estados Unidos teve de vender património para indemnizar as vítimas locais. Na Alemanha aconteceu a mesma coisa. E portanto, ele sabe que a atitude da Igreja Católica, dos seus pares noutros países, foi essa. Pedir perdão e reparar da forma única e mínima que existe. Quando se comete um crime, os tribunais não encontram outra maneira, não há maneira de compensar o crime, senão com uma simbólica indemnização. Porque há situações que não têm preço. Aliás, é o próprio Dom Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que tem dito repetidamente: o sofrimento não tem preço. E aí remete-nos para a questão das indemnizações. Então, se o sofrimento não tem preço, por que é que vêm agora dizer, quando há 2 meses concordaram unanimemente, quando se dizia que havia muitas divergências e tal, por juízes sanaram-nas e vieram publicamente dizer que unanimemente votaram o pagamento de compensações financeiras às vítimas de abusos na Igreja. Mas que iam, depois veio mas não esclareceram as condições de acesso. Exatamente. Está muito por dizer quais são os critérios, quais são as condições. Há escalões, ou vai ser tudo por igual. Eu espero que seja tudo por igual, como eu sugeri na manchete que desejaria. E isso gerou uma grande confusão e continua a gerar uma grande confusão. Não há esclarecimento nenhum. E depois dizem que é de junho a dezembro, que as pessoas têm que se inscrever para as indemnizações. Isso é outra questão, que é a colocação de um prazo para as pessoas fazerem esse pedido. Aquilo que foi revelado é que 32 até agora pediram indemnizações. Na sua opinião, haverá mais pessoas que até ao final do prazo... Olha, em relação a esse número e aos números anteriores, eu acho que é uma atitude ridícula e quase provocatória por parte do Grupo Vita vir constantemente falar desses números. Porque num universo onde se considera que, já nem vou falar das minhas contas, vou falar das contas da Comissão Independente, onde se considera que 4.800 vítimas foram abusadas nestes anos em Portugal, das quais 512 foram à Comissão Independente e tiveram os seus testemunhos validados, e 98 foram ao Grupo Vita, o que soma
610, salvo erro, havendo 610 pessoas que conseguiram abrir o coração e falar das suas histórias a profissionais, sem falar das outras todas, não é? Vir publicamente dizer que primeiro diziam que eram 8 pedidos, e depois já havia 10, e depois já havia 12, depois já havia 16, e agora já há 32, são números ridículos. São números diminutos. Ora, o que devia a Igreja Católica fazer não é estar sentada na poltrona à espera que o mendigo passasse. Nós não somos mendigos, não somos pedintes. Estão à espera que as pessoas vão pedir indemnizações. Não. Eles sabem quem são essas 98 pessoas e sabem quem são essas 512 pessoas, porque o relatório da Comissão Independente está à guarda da Igreja Católica Portuguesa. O Pedro Stretch, o Laborino Lúcio, o Daniel Sampaio, a Ana Rodrigues, etc., fizeram o seu trabalho e já não estão lá. Sim, a Comissão extinguiu-se. Mas são contactáveis. São contactáveis e se houvesse um grande empenhamento por parte da Igreja de, em vez de estar sentada numa posição passiva à espera que passe o pedinte, estivesse numa posição ativa de ir ao encontro das vítimas e dizer queremos indemnizar, a pessoa podia dizer não quero saber do dinheiro da Igreja para nada, não, isso não me vai trazer felicidade nenhuma, não, isso não compensa, não tem preço aquilo que eu sofri, não quero saber de nada disso, já passou muito tempo e tal. Há muitas pessoas que dizem isso, que pensam assim, e por isso é que há tão poucos pedidos. Mas também porque não há uma atitude verdadeiramente empenhada e ativa por parte da Igreja de ir ao encontro das vítimas. Não me venham cá com essas histórias da privacidade, porque foram dizer as suas histórias à Comissão Independente e não podem ir lá mexer e ir à procura da pessoa que contou aquela história para ver. Podem, sim, senhor. Isso não é nenhuma ofensa para a pessoa. É uma questão de solidariedade. Até esta questão do prazo, ou seja, há aqui uma janela até esses pedidos, deixa um bocadinho a dúvida de então e depois. Claro. Depois não faz desse sentido. prazo, depois de dezembro, as vítimas ficam sem possibilidade de pedir. Novos testemunhos que possam surgir até vocês. Eu não acredito que esse prazo... Eu custa-me a crer, uma questão de bom senso humano, que em dezembro fechem a torneira e ninguém possa mais contar as suas histórias que porventura não tenha contado ou que por agora é o que está estabelecido. Por agora é o que está estabelecido. E o que está estabelecido também, que para nós é ridículo e humilhante, é a questão dos escalões. Dos escalões que aqui em Portugal até é pior do que isso. Em França acho que chegou a haver 2 ou 3 escalões e na Alemanha também. Na Suíça, para nós, foi o melhor exemplo, porque 12.500 vítimas receberam todas 26.000 euros aproximadamente, 25.000 francos suíços, igual para todos. E ninguém ficou arreliado porque aquele sofreu menos do que eu e eu merecia mais e não sei o quê. Fazem jantares anuais com centenas de vítimas, onde estão fraternalmente e irmãmente a conviver, e não há cá essas invejas parvas. E, portanto, e depois, venha lá o mais genial, com 50.000 prémios Nobel da Psicologia, dizer que ele sabe avaliar quanto é que esta vítima e aquela merece, o sofrimento que eu não não acredito, porque isso é tudo profundamente subjetivo. Não há medida para medir o sofrimento. Repito, as palavras de Ornelas, o sofrimento não tem preço, portanto, se não tem preço, também não tem tamanho, não tem medida, não tem peso, não há nenhum instrumento que um psicólogo possa usar para dizer esta merece 5.000 euros e aquela merece 50.000. Porque uma pessoa que foi abusada durante um ano pode sofrer muito mais do que uma pessoa que foi abusada durante 5 anos. O que é que vão medir? Conforme o tempo em que foi abusada, já ouvi dizer. Não, mas isso não vale nada. Isso não vale nada. Depende de muitas coisas, de imensos fatores. Depende da sua fortaleza psicológica, desde logo, com que nasceu e com que se impôs na sua personalidade, e a personalidade gera-se desde muito cedo. Depende do ambiente familiar, depende do ambiente onde aquilo ocorreu, depende do ambiente social, depende depois, quando salta para a sua idade de adolescente, como é que consegue dar a volta à questão. Se não deu, como é que em adulto conseguiu dar a volta à questão, etc. Eu que falo
abertamente sobre tudo isto, eu que me libertei falando abertamente sobre tudo isto e fui-me libertando abertamente sobre tudo isto e hoje não tenho preconceito nenhum em falar das coisas até ao mais ínfimo pormenor, e nem é preciso grande esforço da minha parte, sei que para outras pessoas é o traumatizante. Aliás, já lá vou a uma questão do Grupo Vita. Mas é preciso que não se quantifique esse sofrimento. Até porque muitas é preciso pessoas... que as pessoas superem a vergonha, como eu costumo dizer, vergonha que a tenham eles, a nós compete-nos a coragem. E, portanto, não faz sentido que haja diferentes tipos de indemnizações. Não há medida, não há. E, portanto, as pessoas têm que solidariamente ser compensadas e todas essas vítimas que lá foram colocar os seus testemunhos são, direto ou indiretamente, contactáveis. Devia haver uma campanha nas televisões, na rádio, nos jornais, durante um determinado período, para que, por parte da Igreja Católica, a dizer, temos este e-mail assim, temos este telefone assim, queremos que nos contactem, porque queremos ajudar, queremos indemnizar, etc., para que as pessoas, na sua vida particular, decidissem se vão escrever para aquele e-mail ou se vão telefonar para aquele número e se vão colocar esse assunto. Não é estar ali à espera, ainda só vieram cá 32 a pedir e tal. Não faz sentido. Deixa-me dizer uma coisa. Sim. Uma das medidas decididas por essa Conferência dos Bispos há 2 meses foi não só indemnizar, não disseram quantos milhões é que têm para indemnizar. Aliás, ouvi falar em 500 mil euros. Mas vocês reuniram. Que é uma coisa ridícula. Vocês, a associação, reuniram. Nós reunimos com os bispos antes disso. Reunimos com os bispos em janeiro. E ficou estabelecido que de 2 em 2 meses reuniríamos. Estivemos à espera da reunião de março, pedimos a reunião de março, disseram que só ia ser possível em abril, que escolhêssemos um domingo de abril, dissemos que podia ser um domingo qualquer, passou abril todo, está a passar maio todo, e entretanto os bispos foram para Roma, vêm de lá este fim de semana, e já conseguimos um telefonema para o secretário da Comissão Episcopal Portuguesa e disse que depois de virem da reunião, então iriam estabelecer uma data para reunirem connosco. Portanto, estamos já no final de maio e ainda não têm a data... da reunião. Nenhuma data prevista. Mas estamos a aguardar que seja rápido, mas deixe-me terminar o meu raciocínio daquilo que eu queria dizer e quer ver se Estava não a falar-me falha. do Grupo Vita. Exato. O Grupo Vita tem vindo a dizer, pela voz da doutora Ruta Agulhas, que, e acho que o Dom Ornelas também chegou a dizer isso, irão analisar caso a caso. E isso será analisado em cada diocese. Portanto, as pessoas têm que se dirigir às suas dioceses. Em relação às indemnizações. Em relação às indemnizações. Ora, a doutora Ruta Agulhas, na última entrevista que deu à SIC, há cerca de 5 dias, ou coisa assim, disse uma frase lapidar, que há muitas vítimas que dizem: eu tenho muito medo de remexer nas minhas memórias. SIC. A frase que ela citou de diversas vítimas foi essa: eu tenho muito medo de remexer nas minhas memórias. Então, a que propósito é que vão chamar as pessoas às dioceses para remexer nas suas memórias, para eles poderem, com a fita métrica, com a balança, com o copo de salitres, medir se foi muito traumatizante, se foi menos traumatizante, para saber quanto é que vão indemnizar. São órgãos mais locais, as pessoas conhecem-se, não é? Sim, haverá também essa dificuldade. Pois. Não, e depois há outro problema. Quando é que, é isso que nós temos contestado, e o dissemos na reunião, na única que tivemos com a CEP, em 14 de janeiro, nós esperamos que a Igreja Católica Portuguesa passe a falar a uma só voz. Porque lemos no jornal que o Bispo de Beja disse isto, o Bispo de Viseu disse aquilo, o Bispo de Braga disse aquilo outro, o Dom Clemente disse aquilo. Mas não há uma posição definida quando se reúnem com vocês, no sentido de isto foi consertado e alguém aparece como porta-voz quando... Sim. Bom, a primeira reunião foi uma reunião mais para nós sermos ouvidos. E eles tiveram o respeito de nos ouvir durante muito tempo. Tivemos 3 horas de reunião
fomos ouvidos, porque havia histórias que eles próprios, se calhar, não conheciam, e isso. E, portanto, e disseram-nos que iam... pediam desculpa, pediam perdão, aquilo tudo, iam tomar alguma atitude para que as coisas avançassem. E, sem dúvida, que desde a citada reunião dos bispos, após o relatório da Comissão Independente... não, no ano passado, em 23, em fevereiro de 23, quando foi o relatório da Comissão Independente, até hoje tem havido uma evolução, sem dúvida. Aquilo que foi a reação da Igreja quando saiu o relatório da Comissão Independente, que, como já comentámos, foi uma reação de encobrimento, desvalorização e de ignorar, hoje já não é essa, e já falam em indemnizações, etc, etc. Mas eu espero que, no que respeita às indemnizações, a Igreja passe a falar a uma só voz e não venha cá com estudos de caso a caso, porque, repito, não há nenhum genial psicólogo que consiga objetivamente estabelecer um valor melhor para este do que para aquele por dar cá aquela palha. Quer dizer, é sempre muito subjetivo. E, por isso, preferimos o exemplo da Suíça. E outra questão, que também não se colocou, acho eu, noutros países, pelo menos no seio da Igreja, e que não faz sentido colocar, é a questão das prescrições. Porque como é que pode a Igreja vir alegar prescrições do direito civil, ou mesmo do direito canónico, para uma coisa que foi tão pecado em 1960 como é em 2020? Então, deixou de ser pecado porque quando prescreveu... Até porque, segundo a última informação que tinha sido revelada, das 25 denúncias, que na altura em que se revelou o relatório, que foram encaminhadas para o Ministério Público, 13 delas, pelo menos, foram arquivadas. Depois, há algumas que ainda estão a aguardar a conclusão. Como é que uma Igreja Católica, que tanto fala do pecado e da sua relação com Deus, vem dizer que prescreveu? Mas prescreveu. Quem é que mandou prescrever? Foi Deus? Já não é pecado a partir de X tempo? Quer dizer, e aqueles que já morreram estão a arder nas fogueiras do inferno porque cometeram um pecado hediondo, mas como já prescreveu, já devem estar a ser trasladados para o céu, não é? Isto é ridículo. Isto para a Igreja não faz sentido, e para as vítimas menos sentido faz. Não devia fazer sentido. Portanto, nós queremos o fim das prescrições. E não é preciso que a Assembleia da República altere o Código Penal. Seria ótimo que alterasse. Porque há países, salvo erro, Estados Unidos e Brasil, onde os crimes de abuso sexual sobre menores nunca prescrevem. Portanto, também não era inédito fazê-lo aqui. Não era inventar nada. Até porque se a vítima demora vários anos, às vezes está. décadas, a processar aquilo que aconteceu, daí até depois ganhar a coragem de eventualmente denunciar ou o que seja. Muito bem, Sofia. É um período muito bem, delicado. Sofia, esse é o argumento-chave da problemática das prescrições. Como é que, sabendo todos os técnicos sobre o assunto, debruçados sobre o assunto, que em Portugal, e de uma maneira geral, nos outros países sequer também, em média, vai de 42 a 50 anos o tempo que as vítimas demoram a falar dos seus traumas de abusos sexuais na Igreja. Portanto, se a pessoa só consegue vir falar ao fim de 40 e tal anos, ou 50, como é que se pode admitir prescrições de 15 anos ou de 10? Ou 25, seja o que for. Não sei se há. Mas de 15 anos e de 10 há. Portanto, quer dizer, quando prescreveu, ainda a pessoa está a debater-se com o seu trauma interiormente, em silêncio, a devorar-se por dentro, até que tem que passar mais 1 ou 2 décadas que consegue desabafar. Então, como é que é possível admitir prescrições em crimes desta natureza? Se estes casos fossem julgados na Justiça e houvesse, pelo menos, condenações, isso também iria ajudar a quebrar este ciclo, no fundo, ou seja, iria ajudar a mudar o paradigma dos abusos no seio da Igreja. Sim, acho que já houve uma ou outra condenação. Também já houve muitas absolvições.
Também já houve casos até em que se virou o bico ao prego e o acusador foi processado por difamar o outro padre. Isto entre padres até. Há um caso muito conhecido. E portanto, por mais provas que se exibam e tal, há sempre alguém que vai tentar encobrir ou safar, ou não há, ou que não há. Outra coisa ridícula que acontece neste tema das prescrições é que não há, e que alguém disse também ao desvalorizar o relatório da Comissão Independente, há uma lista de padres acusados e não sei o quê, mas depois não há provas. Que provas? Pois. É que em 1960, por acaso, eu tinha deixado o telemóvel na casa de banho e não filmei a cena lá na cama do padre, franciscano. Que provas? No confessionário pode haver outras provas? Ainda não havia câmaras nos confessionários. Pois. Nem microfones. Não é? Estou a ironizar, claro. António, estamos mesmo a terminar o nosso tempo, mas eu queria ainda que me dissesse, na sua opinião, se há algumas práticas que ainda existem no seio da Igreja, que se elas fossem alteradas, poderia também ajudar a quebrar este ciclo. Por exemplo, não sei o que é que acha do fim do celibato. Se isso seria algo que poderia ter um impacto, ou o fim do segredo de confissão, que também já se falou que poderia ser um meio para quebrar este silêncio que muitas vezes vigora. O que é que acha destas... Se eventualmente fossem mudadas estas práticas, isso poderia contribuir para também quebrar este paradigma dos abusos? Sim, sem dúvida. Há práticas na Igreja, embora eu não tenha nenhum empenhamento em reformar a Igreja, mas acho que a Igreja já devia ter chegado à conclusão, e já muita gente falou nisso na própria Igreja, não é? E há, enfim, católicos mais progressistas que têm debatido muito sobre isso. Já é tempo, olha, em primeiro lugar, já é tempo de ter algum respeito pelas mulheres dentro da própria Igreja. Porque esse impedimento de que uma mulher possa ser sacerdote, ou possa ser bispa, ou possa ser papa, não se compreende no mundo de hoje, no entendimento que tem a Igreja hoje do que é a humanidade. Isso já devia estar completamente liquidado, desde logo. Depois, também está óbvio que se os eclesiásticos, se os sacerdotes não fossem obrigados ao celibato, tivessem uma vida normal, conjugal, de certeza absoluta que os crimes sexuais sobre crianças seriam muito mais reduzidos, drasticamente reduzidos. Porque, não me venham com histórias, os padres têm a sua própria sexualidade, seja ela qual for. Como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. E, portanto, não há cá redomas de vidro. A questão da confissão. Exato, a questão da confissão. A questão da confissão já era tempo de acabar com ela, pura e simplesmente. A confissão eventualmente teve na sua gênese aquela espécie de considerar o padre como um apoiante, um tal psicólogo, não é? Que entendia melhor as coisas, tinha estudado, sabia a Bíblia toda, sabia os preceitos divinos e não sei o quê, e dava alguma ajuda para acalmar as pessoas e para perdoar e não sei o quê. Hoje isso pode ser feito nas próprias missas, as pessoas exorcizarem os seus pecados, aquilo que consideram os seus pecados, não é? De muitas maneiras, e fazê-lo autonomamente, sem necessidade de estar a contar a outros. E uma coisa que radicalmente tinha que acabar era a confissão a crianças. As crianças são levadas ao confessionário desde pequenas e isso também causou muitos abusos. Eu também fui beijado por um padre num confessionário, na altura em que houve uma altura
em que as regras do confessionário mudaram, tinha eu uns 14 anos ou coisa assim, normalmente nos confessionários havia aquela janelinha com buraquinhos. Sim. E as pessoas falavam aí. Mas depois passou a poderem os homens joelhar-se na porta do confessionário, à frente do padre, cara a cara, e não necessariamente através daquelas gretas. As mulheres continuavam a poder apenas confessar-se naquela janela dos buraquinhos. E foi a partir daí que, no contacto pessoal direto, houve muitos abusos também no confessionário. E as crianças cometem pecados. Então não são inocentes? Deixai vir a mim as criancinhas, dizia Jesus Cristo, não é? Pela sua inocência. Então, se elas são assim tão inocentes, aquilo que cometeram por tanta inocência vai-se considerar pecado? O que é que sentença é que vamos dar a uma criança porque cometeu um disparate qualquer? Uma imoralidade qualquer? Portanto, já era tempo de, assim como há escalões para o cinema, haver escalões para o confessionário. Na Igreja Católica só vai ao confessionário alguém com mais de 15 anos. Ou de 21 anos. Não é? 16, pronto, que é uma idade que não é ainda adulto, mas também já tem que assumir alguma responsabilidade. E não sei o quê. Agora, antes disso, é uma coisa que não faz sentido. É submeter as crianças a ter que dizer uma coisa que lhes está a custar tanto. É um conjunto de práticas que, na sua opinião, já devia ser... Sim, já devia ter desaparecido há muito tempo. E, para mim, a Igreja não perdia nada se acabasse com a confissão. Tem que acabar com a confissão. As pessoas não vão à Igreja e não falam com Deus e não rezam e não suplicam isto e não pedem isto e aquilo a Deus e à Nossa Senhora e não sei o quê. Estão a confessar-se perante Deus. Não é suficiente. É preciso passar pelo crivo dos ouvidos de um ser humano chamado Padre. Então as pessoas podem falar com Deus diretamente e confessam a Deus os seus pecados e reconhecem a Deus que realmente fiz mal e assim assado. Vê-se isso, aliás, vê-se. Só nos filmes, nas próprias igrejas que a gente entra e sabe que as pessoas falam com aquilo que acreditam, com Deus e com os santos e com a Nossa Senhora e não sei o quê. Claro. António, muito obrigada pelo seu testemunho e pela sua presença aqui hoje. Ficaremos então a ver como é que esta situação se desenrola, até a questão das indemnizações. Mas mais uma vez agradeço o seu tempo por ter aqui participado. Obrigada. De nada, Sofia. Tudo bem.